Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Esperança. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e a consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo, Romanos 15:4. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes, nas trevas exteriores, mas existe a luz interior que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira de sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor, o fruto, o verme, o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva, e por isto mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. E venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações. Livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho capaz de impedir-lhes perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus.
Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados como os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Amém. Boa noite, gente. Muita paz a todos. Nós estávamos vendo semana passada sobre essa palavra atitude, que é como a gente viu no texto anterior, que nós precisamos realizar a cura em nós mesmos, que a cura real, devemos conscientizar-nos disso, vem de dentro do ser, da sua transformação moral, da sua mudança de atitude em relação ao comportamento existencial e não do exterior, como alguns pensam irresponsavelmente. E a gente tem estudado a importância do que é essa mudança de atitude, para que a gente não caia no peso dessa palavra, chamada de irresponsabilidade. A gente sempre falou que responsabilidade e consciência se andam juntos. Se a consciência é a capacidade que eu tenho de julgar e entender minha realidade, fazendo juízo de valor dos meus atos, vai ser a responsabilidade que vai fazer com que eu realize aquilo que eu preciso por obrigação ou dever, agindo consciente e eticamente em relação comigo para com os outros, sendo responsável pelos meus atos, pelos atos alheios e por tudo que me foi confiado. Então, a consciência e a responsabilidade fazem parte de um mesmo procedimento. Para que você não seja irresponsável diante da vida, você precisa mudar a atitude. E a gente tem visto sobre a atitude a sua definição, que é a disposição mental e emocional de uma pessoa em relação a algo, é uma postura interna que podemos influenciar as nossas decisões e comportamentos de um indivíduo. Ela é moldada por uma variedade de fatores, como experiências passadas, crenças, valores e influência social. A gente já estudou um pouco sobre experiências passadas e a semana passada a gente ficou sobre as crenças. E quando a gente fala de crença, está aqui a definição. É uma convicção ou confiança em algo, mesmo sem evidências concretas ou justificativas racionais. Pela própria definição de crença, você vê que a situação fica um pouco complicada, porque ela vai trazer uma convicção, quer dizer, é uma certeza íntima de algo que não tem evidência concreta, de algo que muitas vezes vai de encontro com a razão. Se a nossa razão é a parte da nossa consciência, que a gente tem capacidade de entender e julgar nossa realidade, fazendo juízo de valor dos nossos atos. E se a responsabilidade vai fazer eu responder pelos meus atos alheios e por tudo que me foi confiado, como é que eu posso dizer que a minha crença vai ser uma convicção se ela não vai estar sendo analisada pela razão e está fugindo
do crivo da consciência. Então a consciência e a verdade nem sempre estão juntos. Para falar a verdade, geralmente estão separados. E é aí que está o problema. As pessoas agem por suas crenças. Elas não agem baseado na verdade. E aí a gente entra em uma série de complicações. Porque as crenças, elas são baseadas em experiências pessoais, em influências culturais, religiosas e sociais. Ela pode mudar não só as nossas atitudes, mas nossos valores também, que é o que a gente vai ver logo em seguida. Elas alteram as nossas visões do mundo, sabe? Ela define, ela traz definições concretas para a gente de algo que é inconcreto, e você começa a alterar seu comportamento e suas perspectivas de vida baseado exclusivamente nessa convicção insegura e inconstante da tua vida. Entenda, ela é uma atitude profunda no ser, em que ele se baseia em tudo na sua existência. É dela que vem a força motivadora que nos vai fazer agir de certas maneiras e interpretar o mundo ao nosso redor de maneira diferente também. Então entenda o valor que tem uma crença, que é algo muito significativo na vida de qualquer criatura. E como eu falei para vocês, entre ela e a verdade tem uma distância imensa. Eu trouxe para vocês algo que a gente já estudou. Algo que a gente já viu, que se chama de auto-engano. Porque nossas crenças, todas as vezes que elas estiverem distantes da verdade, elas estão gerando auto-engano. E é aí que está a problemática da coisa. A gente precisa fazer com que a verdade venha trazer luz, clareza e realidade para as nossas crenças. Então eu vou passar aqui algumas informações para a gente ver a respeito do auto-engano, para falar a verdade, para que vocês relembrem um pouco do auto-engano. A gente estudou no auto-engano que existem 3 grandes caminhos que nos leva ao auto-engano. Um chama ganho secundário, outro crenças limitadoras e outra querer as mudanças instantâneas e sem grande esforço. Cada uma delas reflete as nossas crenças. Vamos ver de uma por uma. Primeiro, no ganho secundário. No fundo, no ganho secundário, a pessoa não deseja a mudança em nível profundo. Ela vive na superficialidade da vida e a maioria das vezes ela se acomoda. Ela não vai em busca de realizar o que a vida pede. A pessoa que age de modo profundo na vida é a pessoa que se interessa por praticar deveres. E olha, essa palavra deveres para nós tem um peso imenso, porque mandamentos são deveres maiores. Não são deveres comuns que esses que a gente tem da nossa vida pessoal, que faz parte do nosso engrandecer pessoal nosso, né? Ele faz parte de algo mais profundo, muito mais além desses deveres comuns que a gente tem. São deveres maiores, deveres sagrados. Se você vive na sua crença, e se você não vai atrás de deveres maiores, sagrados, a coisa complica. Porque Jesus pediu para que a gente cumprisse os mandamentos. Deus pediu isso para a gente quando deu os 10 mandamentos para Moisés. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pois é, de uma maneira simbólica, a gente também tem um mandamento
na doutrina espírita, que resumiu tudo em um só. Fora da caridade não há salvação. O problema é, nossas crenças estão sendo iluminadas por esses deveres? Se ela não estiver iluminada por esses deveres, é porque nós ficamos numa área chamada de acomodação. Nosso espírito precisa colocar em prática os deveres maiores que a vida nos impõe. Se você foge do lado espiritual e leva a sua vida humana na acomodação, sem praticar deveres, você não faz o que deve para mudar. Você vai contra a sua evolução. Então, imagina aí, do ponto de vista espiritual, quantas criaturas, não vou falar aqui dentro não, eu falo no mundo como um todo, se estão praticando e procurando entender esses deveres maiores para que o espírito saia, faça com que a sua personalidade saia da acomodação e vá fazer o que deve. Você entende o que é o poder de uma crença agora? De você ficar na zona de conforto humano? Então você está lá. Você está lá junto com seus pais. Você está lá junto com seus filhos, está lá junto com seu esposo, seu cônjuge. E eu pergunto, será que a gente está cumprindo esses deveres sagrados para com nossos entes queridos que estão dentro do nosso lar? Ou será que a gente ainda muitas vezes fica na zona de acomodação? E quando as coisas complicam, a gente quer jogar a responsabilidade para Deus, achando que fazendo oração, achando que o anjo da guarda, achando que os espíritos superiores vão vir em nosso socorro. Então veja a dificuldade que tem na vida cotidiana, ainda rasteira e humana que a gente vive, baseado nessas crenças, acomodado aqui na Terra, muitas vezes querendo felicidade, só prazer e alegria aqui na Terra, fugindo do trabalho espiritual que nos cabe. Então uma pessoa fica na zona de acomodação. E quando ela foge do dever, entenda, lembra de Jesus, quando pediu para que a gente levasse o fardo todo dia? Quando ele disse que a cada dia basta seu fardo? Então, se eu não cumpro o meu dever do dia a dia, esse fardo vai se acumulando. E quando ele estourar, e não tiver mais como eu levar adiante, a pessoa vem em área de vitimização, que é outra crença. O que é que eu fiz para merecer isso? Eu nunca fiz nada de errado na minha vida. Agora, coitadinho de mim, estou passando por essa doença, perdi meu ente querido, aquele esposo, aquele cônjuge que eu tanto brigava, agora partiu para o outro lado da vida, e no fundo eu sinto a falta dele. Brigava o tempo todo com meu pai, com minha mãe, agora morreu, eu vivo cheio de mágoa, de ressentimento, coitadinho de mim. E se faz de vítima incapaz. É a crença da vitimização em si mesmo. É o que acontece com o ganho secundário. Ele quer ganho secundário sem fazer esforço, ficando na acomodação humana. E depois que a coisa complica, em vez dele reconhecer seus erros e procurar se corrigir, não, ele ainda se vitimiza. Entrando naquele jogo do Marte Salvador, vítima incapaz. Se fazendo de vítima, para que venha um Marte Salvador para a vida dele. E ele chama para isso para tudo. E o que é mais interessante, ele não vai encontrar resposta. Por mais que ele procure, não encontra. E vai procurar resposta muitas vezes nos outros. E olha que às vezes encontra. Encontra pessoas que se fazem de Marte Salvador para ele. E tem muitas casas espíritas que trabalham desse jeito. Não vou nem falar das outras, falo das nossas.
que prometem curas, que prometem milagres, prometem assistência da espiritualidade superior, sem nem saber o que aquela criatura fez para estar passando por aquele processo de vitimização. Por isso é importante a gente estudar esse auto-engano, para que as pessoas mudem essa maneira delas estarem vivendo e se relacionando com os outros, entendendo que elas precisam mudar de atitudes, ou elas trazem luz para sair da vitimização, ou elas trazem luz para sair da acomodação, ou então a coisa vai se complicar e as pessoas que se envolverem com seus vícios e erros vão se complicar junto com elas. Então você precisa trazer luz para o entendimento dessa criatura, para que ela não fique acomodada, que ela vá em busca de trabalhar qualidades espirituais que está ao alcance da consciência dela e que faz parte do seu plano existencial, para que ela coloque em prática, fazendo o que deve e não aquilo que ela gostaria, e não aquilo que ela desejasse. É muito comum, eu digo muito comum, mas eu vou dizer muito, muito comum, nós recebermos em nossos consultórios lá fora, pessoas padecendo em virtude de uma acomodação de longo tempo, na inutilidade espiritual em que elas se encontraram e que elas escolheram para as vidas delas. É muito triste, às vezes, você ter que chegar e chamar a atenção, tendo que fazer uma retrospectiva da vida da criatura, para que ela entenda os erros que ela cometeu, porque só assim é que ela vai conseguir aproveitar um pouco ainda do que resta dessa encarnação para ela. Se você não chama a pessoa para a responsabilidade, a coisa fica muito triste. Eu não preciso ir muito longe. Eu atendi uma senhora hoje que pelo menos ela classifica, e o problema dela de ansiedade, de irritabilidade, começou aos 30 anos, ela chegou com 49. Nunca tratou, sempre achou que estava certa. Imagina a situação que ela chegou. Padecendo de distúrbio de ansiedade, de transtorno de estresse, trabalhando num banco, com conflito conjugal, uma confusão a vida dela. E eu tive que fazer uma retrospectiva da vida dela. É certo viver ansioso? Não é, fui mostrando para ela. É certo viver irritado? Não é. Você cultuou isso na sua vida 19 anos. Você acha que vai mudar do dia para a noite? Impossível. Você acha que vai mudar sozinha? Impossível. Você tem que fazer terapia. Aí ela vira para mim e diz, mas eu vou expor minha vida? Eu digo, não. Você não vai expor sua vida. Você vai expor os seus erros e suas crenças que você criou para si mesmo, que são todas erradas e precisam ser corrigidas. Você tem que humildar seu orgulho, tomar o remédio para ter um pouco de equilíbrio e corrigir a maneira de viver e de encarar a vida. É isso que a gente encontra, entende? E é o que eu estou te falando. É o prato comum de todo dia em nosso consultório. Isso quando você já não encontra pessoas que passaram por esses ganhos secundários e entram no desespero do culpismo. Porque toda vez que ela cai em si, ela reconhece que ela errou. E toda vez que você erra, existem 3 portas que você pode abrir em virtude do equívoco que você praticou. Ou você cai no culpismo, ou você cai no desculpismo, ou você cai na ação responsável. Quando a pessoa cai no culpismo, ela julga, se condena e se pune. E com isso, ela faz esses 2 tipos de crenças limitadoras. Não acreditar que pode realizar a mudança. É a mesma coisa de a pessoa estar falando para ela, você não pode, você não dá conta, você não é capaz, você não consegue.
E a pessoa depois começa a acreditar, porque ela mesma não dá conta da coisa, sabe? É interessante que essas crenças limitadoras, elas fazem muitas vezes parte da nossa educação. Porque os pais, quando pegam seus filhos, principalmente no primeiro ano de vida, eles não educam, eles reprimem. Menino, você não vai fazer isso, você não pode fazer isso, você não dá conta de fazer isso, você é incapaz, à medida que você reprime sem educar, você já cria a crença limitadora. E lá na frente, quando ele vê que precisa mudar e que ele não dá conta, que ele viveu da acomodação, que ele está se vitimizando, ele diz para ele mesmo: eu não posso, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. E aí ele fica preso em si mesmo, porque ele se condena, ele se pune, dizendo que não dá conta daquilo e que merece sofrer. Aí depois ele passa para o passo seguinte: você não acredita que merece a mudança. Então você diz para você mesmo, se culpando: eu mereço sofrer. Eu errei, eu agora tenho que ficar sofrendo. Ninguém tem que ficar sofrendo. Nem Deus não fez nenhum filho dele incapaz diante das experiências que a vida deu. A verdade é, se no primeiro caso, no ganho secundário, você foi preguiçoso e ainda está se vitimizando, aqui você está dizendo que Deus deixou para você uma porta fechada e que você não pode abrir. Entende qual é a distância que existe entre uma crença e a verdade? A gente tem que levar a verdade para essas criaturas. Primeiro, mostrando que ele foi preguiçoso. Segundo, mostrando para ele que ele tem condição de fazer. Que depende dele fazer. Porque cada um é construtor de si mesmo. Então, nós temos condições de melhorar as nossas situações. Por piores que sejam, você pode fazer alguma coisa em seu benefício. Se às vezes não consegue mais fazer do ponto de vista humano, pode fazer do ponto de vista espiritual. E quando eu digo não pode fazer do ponto de vista humano, vocês sabem tão bem quanto a mim mesmo, que a gente já estudou aqui o que é uma dor auxílio. E dor auxílio, quando vem, ela vem para trazer algo de extremamente grave no corpo e que vai ficar para o resto da encarnação, que é para a pessoa quebrar a sua crença limitadora e ir em busca de fazer alguma coisa espiritual para ela mesma. Então você vê pessoas que viviam no ganho secundário ou em crenças limitadoras tendo um infarto no coração, tendo um AVC, tendo uma paralisia, tendo alguma doença grave que deixa sequela, para que aquela doença abale a crença dela. E a crença dela abalada, ela abra um pouco para si a possibilidade de aprender coisas novas e corrigir um pouco daquilo que ele precisa para essa encarnação. O duro é que quando chega esse chamamento de Deus na vida dos seus filhos, muitas vezes eles querem mudar da água para o vinho, do dia para a noite, o que é outra crença. Querer que a mudança seja instantânea e sem esforço. Instantânea, que os espíritos vêm curar. Sem esforço, que ele não precisa fazer muita coisa, que os outros vão fazer para ele. Errado. A mudança, ela deve ser suave, leve e partir de esforços continuados, com paciência e perseverantes. É isso que a gente tem que entender. Toda mudança é uma mudança gradativa e lenta, com esforço
continuado. Você não pode baixar a guarda. Então você precisa levar isso para essas criaturas. E eles vão ter que fazer algo para o resto da vida deles. Porque a mudança, quando acontece, o nome já diz, mudou. Eu já não estou mais aqui, eu vou estar aqui. Se eu estou aqui, eu não estou mais aqui. Entendeu como que é a coisa? Que quem muda não volta atrás? Volta atrás aquele que não muda, que é covarde por si mesmo e fica dizendo, de uma maneira também muito disfarçada, dizendo que vai tentar. Porque quem vai tentar, no fundo, não quer mudar. Aquele que quer mudar, ele não tenta, ele faz. E faz porque decidiu fazer. E coloca isso em prática com a sua vontade e não volta mais atrás. É assim que a gente tem que fazer em nossa vida. Então, a gente precisa entender todas essas crenças que são crenças comuns na nossa vida do dia a dia. Para que você mostre que aquela crença está equivocada. E só tem um jeito de você levar isso. É fazer com que a pessoa volte a usar a sua consciência. Fora isso, você não vai conseguir levar benefício nenhum para a criatura. Porque no fundo, o auto-engano ele tenta anestesiar a nossa consciência. E se você fica com a consciência anestesiada, entenda, vou tornar a repetir, consciência é a capacidade que eu tenho de entender e julgar a minha realidade. Você vai ajudar a pessoa a entender, a que ela compreenda e analise a sua realidade, que ela viveu de uma crença limitadora. Para que ela faça juízo de valor dos seus atos e entenda que ela precisa ter atos mais edificantes naquilo que ela se enganou. Você tem que voltar a pessoa para que ela continue trabalhando o polo pré-frontal dela, que é onde está a razão. Porque se a crença nossa é algo que bloqueia a nossa razão, bloqueia a nossa vontade, você tem que fazer o caminho oposto daquilo que a pessoa estava vivendo. Então você vai começar a pensar por ela, mostrando fatos concretos, objetivos, lógicos e coerentes. Para que, diante da lógica, da objetividade e da coerência, ela consiga dizer para a sua crença, eu estava errado e preciso realmente mudar. Compreenda que só tem uma maneira de você fazer com que a pessoa saia da crença e entre no caminho da verdade. Só uma. É o conhecimento. É isso aqui. A gente já definiu várias vezes conhecimento para vocês e vamos definir mais uma vez. Conhecimentos são crenças verdadeiras, justificadas pela lógica e exemplificadas pela prática. Sem esse conhecimento, vai ficar muito complicado você querer que a pessoa vença as suas crenças. E para você ter conhecimento, entenda, olha a definição, são crenças verdadeiras. Você tem que convidar a pessoa a estudar a verdade. Ela tem que sair um pouco da maneira habitual que ela vivia para ir em busca de algo verdadeiro. E para que ela consiga exercitar isso, existe um sentimento que é fundamental, que é a humildade. Humilde é aquele que ama mais a verdade do que a si mesmo. Orgulhoso é aquele que ama mais a si do que a verdade. A pessoa que vive de suas crenças vive do seu orgulho.
E ela tem que ter humildade para ir em busca da verdade e conhecer a verdade, para que conhecendo a verdade, ela consiga se modificar. Foi assim que Jesus nos orientou. Serão considerados meus discípulos os que permanecerem em minha palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha o que é que Jesus falou para as nossas crenças. Ele é o caminho. A gente tem que permanecer na palavra dele. A gente tem que conhecer a verdade que ele trouxe para nós. Para que a gente, sentindo essa verdade venha nos libertar, fazendo com que cada um de nós possamos agir na direção da verdade. É aí que está o X da questão. Se a gente estudasse Jesus, se a gente procurasse entender Jesus, se a gente procurasse viver um pouco de Jesus, a gente estaria o tempo inteiro trazendo luz para nossas crenças, se tornando pessoas melhores. Eu vou repetir, isso está em João. Serão considerados meus discípulos os que permanecerem em minhas palavras. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entenda, o conhecimento é a porta para que você sinta a verdade em você. Porque não é o conhecimento quem vai libertar, mas a verdade que o conhecimento traz, que você vai sentir ele em você, para que você coloque em prática com a sua vontade. É assim que a gente tem que modificar os nossos hábitos, nossa maneira de viver. É assim que a gente tem que trazer luz para as nossas atitudes. Se você não muda a atitude sua, saindo da sua crença para ir em busca da verdade, você não vai ter benefício nenhum. É por isso que eu falo abertamente com meus pacientes quando estou medicando. Isso não vai resolver teu problema. Esse remédio vai trazer alívio, equilíbrio, um pouco de harmonia para você, porque ele está repondo no teu cérebro algo que a tua alma se recusou a fazer. Não é o remédio que pensa, nem é o remédio que tem sentimento, nem remédio tem vontade. Pensamento, sentimento e vontade são atributos da alma. É onde está a causa do problema, na atitude. Mude sua maneira de viver e de encarar a vida, porque você vai estar tratando a causa. Tome o remédio e tenha equilíbrio, para que você tenha firmeza de propósito e consiga realizar essas mudanças que estão em você. Se a pessoa segue a orientação, o benefício vai ser dela. Se ela não segue, o sofrimento continua. E vai continuando cada vez mais grave na vida daquela criatura. A gente precisa ter um bom senso para poder enxergar isso. Às vezes acontece, e eu sei o tanto que isso é doloroso, e tem também o tanto que é complicado. E você está junto dos seus entes queridos e amados, vendo a pessoa viver de uma crença limitadora, de um ganho secundário, ou mergulhado no vício e ainda dizendo, a hora que eu quiser, eu mudo. E você sabe que aquela pessoa está se complicando. Você sabe que ela está sofrendo e está tentando fugir do sofrimento. Você sabe que a dor dela vai aumentar. Muitas vezes a gente quer ajudar essas criaturas. Mas eu te garanto uma coisa. É impossível você ajudar quem não quer ser ajudado. É impossível você querer
colaborar com quem não está laborando. A gente pode e deve, eu vou repetir, nós podemos e devemos levar nossa sugestão para ela. Vou repetir, levar sugestão, dar a nossa opinião, mostrar a luz que a gente já vive trabalhando em nossa vida, para que ela pense e reflita. Se ela vai pensar e refletir, já não é problema nosso. Se ela pensar e refletir e quiser mudar, ela vai te procurar. Se ela não valorizar isso, ela não vai te procurar. Podemos repetir a sugestão? Não só podemos, como devemos, mas no momento propício. Naquele momento em que a própria vida causar um abalo na crença dela. Já que você não conseguiu levar a orientação para ela de uma maneira que ela pudesse aproveitar, ela se recusou a isso, aproveite a vida, porque a vida vai chamar na maior. E quando chamar, aí você vai levar a sugestão. Eu disse levar a sugestão. Você não vai jogar na cara dele ou dela o tempo perdido por não ter seguido as tuas sugestões. Se você fizer isso, você está sendo cruel. Isso não é amor, isso não é caridade, isso é vingança. Fica calado, porque quando a dor da vida bater nela, ela vai lembrar da tua sugestão. E se você tiver vínculo de amizade e de amor com essa criatura, e se ela te respeitar ainda nesse vínculo, ela vai vir te procurar. E você, com muita alegria e satisfação, vai levar mais sugestões boas para elas, sem querer ferir do que aconteceu no passado. Porque ela já sabe que errou. Ela já tem consciência do tempo perdido. Ela sabe que a crença dela causou muita dor e sofrimento para ela. Não precisa você meter o dedo na ferida dela. Isso não é caridade. Isso é arrogância, é prepotência, é vingança. Ajuda aonde você pode ajudar, mas não queira atrapalhar aquele que está querendo se melhorar depois de ter vivido muito tempo em suas crenças equivocadas. Porque cá para nós também temos as nossas crenças equivocadas. Nós também temos em cada um de nós isso aqui, auto-engano. Se nós estamos um pouquinho melhor nessa encarnação, não sabemos nós a quantidade de coisas equivocadas das encarnações anteriores que fizemos. E o tanto de auto-engano que a gente precisa reparar das crenças equivocadas que tivemos nas encarnações anteriores, prejudicando a nós e aos outros que estavam envoltos conosco. Então ajude sem criticar. Ampare sem ferir. Leve a verdade com carinho, com apreço, com consideração. Porque carinho, apreço e consideração são os três braços que se sentam a palavra chamada de amor, que é o que a gente precisa praticar em nossa vida. Na semana que vem a gente vai falar alguma coisa sobre nossos valores. E depois um pouco sobre influência social. Muita paz a todos. Passamos a nossa prece.
Prece de Cerinto. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito endividado, para quem reservaste os tribunais da tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral, e isso basta ao revel pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram, clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem, suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam o sofrimento. Não te lembro os fracos da terra, recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome, rogo-te amor para os que lhes furtam o pão. Senhor todo bondoso, não te trago os que sangram de angústia, relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiça, rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte, sugiro o teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas, exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas, anula o pensamento insensato, cerra os lábios que induzem à tentação, paralisa os braços que apedrejam, detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal.